Olá! Se você clicou nesse vídeo, provavelmente está passando por alguma preocupação em relação à escola do seu filho. A gente sabe que a criança atípica necessita de algumas adaptações, às vezes poucas, às vezes muitas, precisa de um olhar diferenciado dentro do ambiente escolar. E isso, com certeza, é um fator de angústia e de preocupação para as suas famílias. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. O meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje nós vamos conversar sobre escolas e inclusão. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que nunca vamos ter um projeto, um atendimento, um serviço engessado frente às atipias ou à necessidade especial de alguma criança, de algum aluno. Em segundo lugar, eu sempre oriento, e vocês já devem ter visto, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre o plano de educação individual, o plano de ensino individual, que vai tratar de um mapeamento das habilidades da criança em comparação às habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, quais são as metas que eu tenho para minha turma, os objetivos pedagógicos que eu tenho para minha turma naquele trimestre ou bimestre e quais são os objetivos que vão ser as minhas prioridades para essa criança. Quando eu monto esse plano, ele não é a solução do meu problema, mas ele é o passo inicial para eu começar as minhas adequações e por isso ele é muito importante. Em geral, nos bimestres ou trimestres, a gente tem diversos objetivos com as nossas crianças dentro da escola. Tá, vamos lá, não são páginas e páginas, de objetivos, mas eles são muitos. Quando a gente pensa que essa criança ela tem uma dificuldade, uma predisposição já a necessitar das adaptações, a gente precisa enxugar isso de alguma forma. Por isso é muito importante saber qual será a prioridade. Se eu não sei minha prioridade, eu fico atirando para todo lado. Isso pode atrapalhar e retardar, dificultar o processo de aprendizado dessa criança. Uma outra questão que você pode avaliar é se a escola está disponível a colocar um mediador para o seu filho. O mediador, ele é muito importante. Existem casos que a gente não vai precisar? Sim, existem, mas na maioria deles o mediador vai ser uma mão de obra fundamental para o professor. Por quê? Porque o professor consegue delegar dentro de sala e fora dela, nos outros ambientes da escola, a que uma pessoa faça esse acompanhamento individual e passe para ela as dificuldades pontuais dessa criança. Então o professor consegue planejar melhor e consegue trabalhar melhor pensando lá no plano de ensino individualizado, sobre aquelas habilidades prioritárias que a gente já elencou. Uma outra questão é ver a acessibilidade que você tem a essa equipe pedagógica. Então, é fácil se comunicar com a escola está te atendendo nesse sentido. Então, se um profissional quer ir lá fazer visita, consegue. A escola se comunica também com os profissionais, porque às vezes na nossa rotina, os pais nos cobram muito, eu falo enquanto terapeuta, os pais nos cobram muito esse contato com a escola. Só que a escola nunca procura, é sempre o profissional que tem que ficar ligando. E muitas vezes, qual o tempo que a gente tem para fazer essas ligações? Horário de almoço. Um período ou outro que falta um paciente e você telefona. Então, se a escola também faz esse movimento de se comunicar, acaba facilitando. Então, não é dizer que a escola tem culpa de não conseguir se comunicar, ou o profissional, porque trabalha muito e não dá tempo para isso, mas é pensar que os dois lados têm que fazer esse caminho de comunicação. Então isso é muito importante. Uma outra questão que eu sempre peço para as minhas famílias mapearem é a quantidade de alunos por turma. Quanto menor essa turma, mais personalizado o ensino é. E isso é bom para todas as crianças, não só para o seu filho. Para o seu filho vai ser um diferencial a mais, porque ambientes com menos crianças são ambientes mais tranquilos. Até se a gente for pensar em termos de frequência de fala, olha só, um detalhe muito simples. Crianças pequenas, elas têm a voz mais aguda, é uma voz mais desconfortável sensorialmente. Então não é à toa que você chega num ambiente, numa quadra de escola, com todas as crianças correndo, gritando, e você fica meio atordoado com aquilo. Não, isso é real, é um desconforto que ele realmente acontece, que a gente espera. Só que nós que temos a saúde preservada, principalmente a saúde auditiva, nós temos filtros sensoriais que vão permitir que a gente consiga ficar naquele lugar e até conversar.
Mas uma criança, por exemplo, no autismo, ela tem alteração sensorial. Então, diversos tipos de ruídos podem ser desconfortantes. Então, se eu tenho uma turma menor, essa criança vai ter mais conforto ali. Então, pensando no cunho pedagógico, pensando no conforto sensorial dessa criança, pensando no atendimento de uma educação individualizada, um tanto mais personalizada. O fato da escola também ter mais de um ambiente pedagógico para a turma é muito importante. Por quê? Nossas crianças, em quase maioria, apresentam estereotipias. As estereotipias, não que seja desconcertante para a turma, não é isso, mas ela normalmente aparece por conta de uma necessidade de autorregulação. Então eu me desregulei, a atipia aparece para eu me regular novamente. Trata-se em geral dos movimentos repetitivos, né? Então, se a gente tem ambientes diferentes para essa criança circular, frequentar na escola, principalmente no momento em que eu quero aplicar um conteúdo diferenciado, mais personalizado para ela, ou que eu quero investir numa estimulação um pouquinho melhor, né? Porque com a turma acabou dispersando, perdeu a atenção, se interessou por outra coisa ou não deu tempo de concluir. Então eu tenho esse lugar onde eu posso trabalhar com a criança. Daí a importância do mediador também, porque a criança não vai para lá sozinha e não funciona se a cada dia eu tenho uma pessoa interferindo com ela. Precisa ser a mesma pessoa, a criança precisa vincular para ela se sentir segura e conseguir conduzir essas estimulações diferenciadas, personalizadas, como eu falei, tá? Sobre essa sala, eu estou falando especificamente da sala de recursos. A sala de recursos não necessariamente precisa ser uma sala, um ambiente físico separado para levar esse nome. É o ideal que seja? Claro. Mas, por exemplo, nas escolas de educação infantil, pode ser aquela pequena biblioteca em que a gente tem 1, 2 mesinhas, não circula muita criança porque as turmas já são menores, né? Quando a gente trabalha só com a educação infantil, nossas escolas já de ensino, né, integrado e tal, seriação avançada. Mas em alguns momentos o professor, o mediador, ele vai saber que aquela sala está vazia e que ele pode contar com ela para a criança ir para lá para fazer uma atividade, até para tranquilizá-la, para acalmá-la, mas principalmente para a estimulação diferenciada, pensando que a gente está sempre querendo enxergar, olhar lá na frente no objetivo pedagógico que eu quero alcançar. Então a sala de recursos pode ser essa pequena biblioteca, pode ser aquela salinha genérica que em alguns horários tem aula de artes, em alguns horários é a contação de história, em alguns horários ela está vazia, ela não tem muito apelo visual, ela é uma sala que está decorada, tem os instrumentos da escola, né, todos os recursos, os brinquedos e tudo mais, mas não é aquela sala visualmente poluída, né, para ser mais um distrativo para a criança, para ser mais algo que colabora para a desordem interna dela, tá? Então, um ambiente tranquilo, arejado, mais silencioso e sem tanto apelo visual pelas paredes, né? Então, claro, foi como eu falei, ter nicho, ter um brinquedinho exposto, ter um livreiro, isso faz parte e a criança ela vai se acostumar com isso. Mas se a gente exagera, então aquela parede toda pintada, com cores fortes, né? E aí cada nicho tem uma cor, tudo muito colorido, aquilo pode atrapalhar. Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Um parquinho a céu aberto, em que eu possa observar a natureza, né? Hortinha. Então, esse tipo de ambiente diversificado, se você parar para pensar, ele ajuda qualquer criança. Só que quando eu tenho uma criança em condição especial, ele vai ser super valorizado. Eu vou poder potencializar o uso daquilo com a minha criança. Fora que, como eu falei antes, são ambientes diversificados em que eu tenho para também estimular, tranquilizar minha criança quando ela não está bem, quando está mais irritada, quando está mais desconfortável, né? Então trazê-la para a regulação, trazê-la para a ordem, né? Para essa organização interna e colaborar com o desenvolvimento da linguagem. Lembrando que sempre que você for fazer o uso, né, de uma sala de recurso ou de um ambiente externo, que você também sinalize isso para a criança. Então elabore seu plano antes de começar a aula. Por isso o plano de ensino ele é fundamental. Você não pode ficar eternamente, né? O professor não pode ficar sempre fazendo as coisas no sentido de apagar incêndio. Ele precisa de uma prévia organização. Claro, a gente planeja, organiza, prepara, chega na hora não dá certo e aí se apaga o incêndio. Mas o incêndio ele tem que ser a exceção.
e não a regra, tá? Então, muito cuidado nessa preparação, muita observação dessa criança. Em geral, a orientação é que o primeiro mês se observe, né? Apesar de você ter colhido, né? A escola já ter colhido a documentação, já ter conversado com família, com terapeuta, antes do início das aulas, que é o que eu sempre oriento, né? É difícil de se fazer, mas é o orientado, mas que você possa, ao longo do primeiro mês, conhecer melhor essa criança. Ela está se adaptando à escola, ela está conhecendo os espaços. Então, que depois desse primeiro mês, você apresente um plano de ensino individual para a família, né? Para propor que aquele seja o plano de aprendizado da criança, tá? E ao longo desse tempo, ele vai sofrer algumas adaptações de acordo com as características mais peculiares que aos pouquinhos você vai conhecendo do seu educando. Mas em relação à proposta, né, desse vídeo, que era como eu escolho uma escola para o meu filho, será que tem escola ideal para criança atípica? Né? Será que a escola que eu escolhi ela é a melhor? Então, pai, você que está assistindo esse vídeo, pense nesses detalhes. Professor, você que está assistindo esse vídeo, pense se a sua escola tem o mínimo de recurso para receber uma criança especial, uma criança que precisa de adaptação curricular, tá bom? Tendo alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, não deixa de me escrever aqui pelos comentários. Vai lá em cima, clica no sininho para receber todas as notificações e as novidades desse canal. Não esquece de se inscrever. E se esse vídeo te ajudou, também não deixe de compartilhar com outra pessoa que possa estar precisando. E até a próxima!